DC Notícias Web fala agora sobre um livro que está sendo lançado que retrata um pouco da pandemia no mundo. Para falar um pouquinho sobre isso, sobre esse livro do autor Waldson Dias, que é de Foz do Iguaçu, nós vamos conversar com ele e, ao mesmo tempo, agradecer a participação no DC Notícias Web para falar um pouquinho sobre como foi a construção disso e a ideia de mostrar a pandemia em crônicas. Obrigado, Waldson. Eu que tenho que agradecer, Luciano Bata, nem sabe o prazer que é estar conversando com você. Waldson, é uma espécie, esse livro, de uma cronologia da pandemia ou não é bem assim? Pois é, Luciano, na verdade ela surge com a própria pandemia, né? O susto que foi no ano de 2020, na verdade 2019, eu já fiz uma viagem à Palestina, estava preparando um livro sobre a Palestina, e final de 2019, a gente começou a ver, escutar que alguma coisa estava acontecendo com um vírus na China e tal, que estava vindo, e a coisa veio mais depressa do que a gente pensava. Quando foi em março de 2020 que tudo aconteceu, que a gente teve que, de uma certa maneira, fazer o lockdown, ficar em casa, eu acho que ninguém sabia para onde correr, né? Vontade de ir para a rua, vontade de rever parentes, aquela coisa toda, e eu me dediquei cada vez mais à leitura e a escrever. Só que eu comecei a observar tudo que estava acontecendo pela essa janelinha chamada televisão, né? Você começa a ver o mundo inteiro, o que estava acontecendo no mundo inteiro. E a cada notícia que os nossos amigos e colegas jornalistas estavam trazendo do mundo, as coisas iam cada vez mais acontecendo, e eu comecei a escrever, a grafar em formas de crônica, né? E comecei a colocar em crônicas tudo isso, né? E quando eu vi, eu estava com um número bem alto de crônicas, já assim, bastante crônicas escritas, e principalmente nos primeiros dias ali, entre março e os primeiros meses, março, abril, maio, junho, por ali, eu escrevi bastante, né? E aí depois, em conversa com alguns amigos e tudo, e eu acho que tu já ouviu falar do Marcelino Freitas, que é um escritor, seguido vem aqui na Feira do Livro de Foz e tudo, né? E diz, bota isso no papel, tem crônicas boas aí, vamos colocar no papel. E aí, então, eu comecei a fazer uma sequência de dias delas, as que eu achei mais importantes, das que eu achei mais relevantes, de assuntos que, de uma certa maneira, me tocaram mais profundamente, ou que me feriram mais profundamente, ou que me indignaram, principalmente, mais profundamente, né? E resolvi, então, colocar todas elas no papel, e aí nasceu o livro. E aí tinha que ter um nome para esse livro, né? E eu achei de bom ouvido colocar Pandemia, né? Porque eu acho que ele retrata o que foram os primeiros dias e meses da pandemia a partir do ano de 2020. Então, eu botei Pandemia em crônicas, né? São 32 crônicas que estão no livro, né? Eu cheguei a colocar 2 dessas crônicas num livro que foi editado ano passado, que eu até enviei um exemplar para você, chama-se A Tantas Mãos, que a gente fez em parceria com alguns outros escritores, né? Que tem o prefácio do Pedro Bial e tudo, né? E que eu fiz junto com outros escritores, eu até estou repetindo no Pandemia em Crônicas 2 dessas crônicas que estão naquele outro livro, né? E aí nasceu, então, Pandemia em Crônicas, que está chegando aí devagarinho, aos poucos. Deixa eu lhe perguntar, desde a primeira crônica, quando você escreveu essa primeira crônica para esse livro, já se tinha uma ideia, ou você já tinha uma ideia do que viria pela frente, ou seja, o que aconteceria no ano de 2020, e depois no ano seguinte, 2021, já tinha essa noção ou não? Eu tenho acompanhado muito uma jornalista brasileira chamada Eliane Brum, para mim hoje a maior jornalista brasileira, inconfundivelmente, e sobre crises climáticas e o descontrole do que está acontecendo no nosso mundo hoje. E ela fala muito nas coisas que ela escrevia por El País, e ainda escreve por El País, de possíveis epidemias que poderiam vir a acontecer, da mudança estrutural de todo o clima no planeta, entende? E no ano de 2019, eu passei o final do ano em Buenos Aires, e ali já tinha algumas crônicas que eu via nos jornais a respeito do vírus que estava surgindo, que poderia ser de descrotões climáticos e coisas assim. E que não era um simples vírus, que era um vírus muito forte, que ele vinha realmente para causar.
Quando começa a pandemia, eu começo a perceber no que está acontecendo no mundo que a coisa era muito mais séria do que a gente estava pensando. Então, isso eu coloco nas crônicas e eu começo também a analisar a reação das pessoas mais próximas até, das pessoas mais próximas que não estavam dando a mínima bola, e outras que estavam assustadas demais. Então, assim, tu vai do 8 ao 800, aquela que está com medo, e aquele medo começou a trazer transtornos para a própria vida da pessoa, até no cativeiro, digamos assim, em casa, no lockdown, e outras que não estavam se preocupando porque a coisa era ser simples e podiam ir para a rua e tudo mais. Então, eu analiso os dois fatos. Mas todas elas, ao você ler o livro, você vai ver que elas têm um cunho já de preocupação, e uma preocupação bem grande com o que está acontecendo. Inclusive, a primeira crônica, a crônica que abre o livro, eu trato dessa questão ambiental, que os primeiros dias da pandemia mostra que o próprio planeta começa a respirar melhor com nós, seres humanos, resguardados em casa. Os números de carros que não foram para ruas, os números de aviões que não puderam voar e tudo mais, né? O planeta começou a respirar um pouco melhor. Então, eu faço essa análise climática para depois entrar no dia a dia do que está acontecendo. Como você disse, Walter, o livro tem como base o ano de 2020, 32 crônicas. Isso pressupõe que terá um novo livro, uma continuidade desse livro da pandemia em crônicas, para falar um pouquinho de 2021 até o dia de hoje? Estou trabalhando nisso porque não parei de escrever sobre o assunto, não parei de escrever sobre o tema pandemia, muito pelo contrário, eu continuo escrevendo, porque as coisas começam a acontecer, começam a suceder e tudo mais, e eu continuo escrevendo sobre a pandemia, porque eu acho que esse é um tema que não se esgota, né? Pelo menos por enquanto não vai se esgotar, porque é o grande problema que nós temos hoje no mundo, a pandemia em si, o que está acontecendo, mas também uma análise muito profunda. Eu tento fazer o máximo que eu posso sobre nós, seres humanos, como a gente está lidando com isso. Como a gente se tornou um pouco melhor ou um pouco pior, dos dois lados, né? Como as coisas ficaram, por exemplo, tem uma das crônicas que eu coloco, que é aqui da fronteira, que eu nunca pensei em ver a ponte da amizade, da fraternidade fechada e vazia, né? Então, eu tenho 3 fotos que vêm no interior do livro, que são sobre a ponte da amizade, da fraternidade, vazias, e as cataratas do Iguaçu vazias, em um ser humano, né? Então, aquilo ali chama muito atenção no nosso comportamento. Aí dá para analisar pela ponte da amizade vazia do capitalismo, que sofre uma consequência feroz, que eu coloco ali. A ponte da fraternidade vazia, que é fraternidade, mas não tem uma fraternidade de nenhum dos lados, está vazia, nenhum dos lados está se ajudando. E as próprias cataratas, sem público nenhum, sem espectador nenhum, a não ser o que eu coloco na crônica, na Ipi Tarobá, de uma certa maneira, observando as cataratas. Esse livro é uma espécie de mescla de temáticas, ou seja, falar um pouquinho sobre a conscientização, sobre a própria vacina, sobre a questão ambiental, enfim, o lockdown, a questão dos problemas que geraram também para as pessoas dentro de casa. É uma mescla de tudo isso? É uma mescla de tudo isso. Vacinação eu não diria, porque a vacinação vai chegar em 2021, né? Então não tem uma que fale mais plausivelmente sobre a vacinação, mas é uma mescla de tudo um pouco, porque eu começo a questionar primeiro o lockdown, né? O que vai ser do nosso trabalho, das pessoas que têm que sair para o trabalho. Então eu analiso as pessoas que têm que sair para o trabalho, que têm que se expor ao vírus. Uma outra crônica eu analiso as pessoas que estão perdendo o trabalho, que estão ficando sem trabalho. Então, uma que eu até digo que é o futuro do trabalho, eu analiso o futuro do nosso trabalho, o que nós tínhamos de trabalho em 2020 e o que nós vamos ter a partir de agora de trabalho. Muitos postos de trabalho foram fechados e não vão voltar, e outros que vão voltar com força totalmente diferenciada. Analiso também o comportamento do próprio capitalismo em cima disso, né? Outras eu analiso o que está acontecendo em outros países, por exemplo, Inglaterra, aquela figura emblemática do Papa Francisco sozinho em Roma, ali rezando uma missa sem público, digamos assim.
Então, ela tem várias temáticas que elas vão tocando. Inclusive, eu faço uma dedicatória no início do livro à personagem principal do livro, que para mim é a morte. E isso que é emblemático, que eu acho que a morte foi o que catalisou e que ficou muito emblemático no ano 2020, né? Então, uma das crônicas que eu digo é que a palavra que eu mais usei em 2020 foi meus sentimentos. Para amigos, para parentes, para pessoas que eu conhecia, para pessoas que estão na web, e etc., foi a palavra que eu mais utilizei. Então, tem uma das crônicas que eu digo que a palavra que eu mais estava utilizando era essa. E aí eu trago também algumas coisas que são, digamos assim, da literatura, que eu gosto muito. Tem uma crônica que um amigo, de uma certa maneira, me deu essa crônica de presente, porque a gente começou a conversar pela internet sobre Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, né? E aí ele começa a me lembrar o que acontece lá no livro, e eu faço uma crônica parecida como se eu estivesse conversando com Gabriel Garcia Marques dentro da minha casa, se ele estivesse me visitando. Então, ele tem passagens do livro que ele fala da epidemia, que lá era uma epidemia que estava acontecendo, entende? Então, assim, digamos que eu jogo com as palavras para trazer para o presente daquele momento que estava acontecendo, né? Outra que eu analiso também, um vizinho, uma vizinha que botou uma música extremamente alta que não tinha nada a ver para o momento, e aí eu começo a analisar a temática das nossas canções que falavam já e que o mundo tinha parado, o próprio Raul Seixas, o dia que a Terra parou, e aí faço alguma análise em cima disso, do jeito que estava as cidades todas vazias. Tanto é que a capa do livro, ela traz uma foto emblemática da Times Square completamente vazia. E no verso, na contracapa, é uma foto da Basílica ali de São Pedro, junto à Praça de São Pedro, lá em Roma, totalmente vazia também, que é os locais que mais recebiam e recebem turistas no mundo. Estavam sem ninguém, né? Até que ponto? Uma outra também é a própria questão do planeta respirar, né? Do planeta precisar digamos assim, dessa ausência de nós por um pouco, né? E essas 32 crônicas, elas versam bastante sobre isso, inclusive a parte política. Não vou deixar de falar da parte política, toco na parte política, sim, até uma crônica, um dia eu saí muito indignado do trabalho por uma questão de usarem, que muitas pessoas se arvoraram de serem médicos sem nunca ter estudado medicina, ou serem cientistas sem nunca ter estudado nada, outros serem jornalistas sem nunca terem estudado sobre o negócio, e todo mundo começou a falar um monte de asneira. Então, eu vou à Grécia Antiga, viajo à Grécia Antiga para buscar uma frase, digamos assim, antológica, né, de um sapateiro que diz, né, atenha-se aos seus sapatos, sapateiro. Então, eu trago de lá da Grécia para o presente, para o momento presente, para questionar essas pessoas que estão falando sobre tudo, que não sabem que estão falando. Agora conta pra gente, Walter, com relação às pessoas que se interessaram ou se interessam em adquirir o livro e ler essas crônicas, como é que elas podem fazer? Bom, a obra entrou agora, dia 1º de fevereiro, ela entrou em pré-venda na editora, é a editora Viseu, né, o site da editora Viseu, viseu.com.br, que é lá de Maringá. Até o dia 28 desse mês, ela está em pré-venda na editora, que a editora sempre coloca uma pré-venda de 25, 30 dias, né? A partir do dia 28, a partir do dia 28 ela já entra em venda oficial, já nos sites como a Amazon, como os outros sites que você pode comprar livros, né? Eu devo receber os livros aqui em Foz do Iguaçu até mais ou menos o dia 25, né? E aí ele já vai estar nas melhores casas do ramo aqui, né? E a gente pretende fazer agora, no mês de março, mais tardar uma tarde, uma noite de autógrafos aqui para o lançamento em Foz também do livro, né? Walter Dias, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no DC Notícias Web, trazendo um pouquinho desse conhecimento amplo, né? Ou seja, traduzido aí agora nesse livro, justamente trazendo essas crônicas e um pouquinho das histórias no mundo com relação a toda essa pandemia que ainda estamos vivendo.
Obrigado pela participação. Eu que te agradeço, Luciano, muito obrigado, e assim que o livro chegar, eu vou te levar um exemplar aí para que tu faça essa tua leitura aí, que eu sei que tu é um leitor contumaz e um leitor que vai fazer uma crítica muito boa. Muito obrigado e um grande abraço a vocês todos.